A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quero te cumprimentar, você que ouve esse programa ao vivo nessa manhã, como também quero saudar aqueles que estão nos ouvindo pela internet, pelo Facebook. Nós temos um canal chamado Programa Maranata. E você tem todas as pregações, você tem todos lá os nossos estudos que nós fizemos desde o comecinho do ano. Você pode ouvir, você pode repetir quantas vezes quiser, pode compartilhar com seus amigos. Mas enfim, vamos meditar nesses versículos que nós estamos estudando na manhã de hoje. Primeiramente, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele começa o capítulo 12 dizendo assim, que a respeito dos dons espirituais, não quero que os irmãos sejam ignorantes. Nós usamos a palavra ignorante como no sentido de algo ofensivo, geralmente quando nós referimos uma palavra. Então você diz assim, olha, você é um ignorante, quer dizer, você é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Então ele tem um peso muito grande nessa palavra, é uma palavra que ela representa um peso maior do que ela significa. Porque a ignorância significa ausência de conhecimento. Ninguém, exceto o Senhor, é onisciente, conhece todas as coisas. Nós conhecemos algumas coisas desse mundo. Por exemplo, eu não sei falar japonês, então eu ignoro, eu não tenho conhecimento sobre essa língua. Eu não sei falar grego, então eu sou um ignorante em relação ao grego, porque eu não conheço. E aqui Paulo está falando não de línguas, mas ele está falando assim do conhecimento do poder que há no nome do Senhor Jesus. E até isso ele está dizendo assim, olha, nós recebemos um dom do Espírito. Vocês receberam um dom do Senhor. Por isso que vocês estão capacitados, vocês têm o poder de receber o Espírito Santo para que todos os dons que possam ser ministrados sobre a igreja seja inspirado pelo Espírito Santo. Então nós conhecemos muitas pessoas que têm participação numa igreja, numa comunidade. Quero deixar bem claro, quando eu falo aqui igreja, não estou me referindo a uma placa, a uma instituição criada por mãos humanas. Eu estou dizendo um lugar onde as pessoas se unem em nome do Senhor Jesus e fazem parte do corpo de Cristo. A palavra diz assim, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas. E a razão desta reunião é ouvir, falar, estudar acerca do nome do Senhor Jesus, ali se constitui igreja do Senhor. Então pode ser debaixo de uma árvore, pode ser à beira de um rio, pode até ser num barco dentro de um rio. Nós vamos ver situações na Bíblia que mostram que Jesus caminhou sobre as águas e encontrou com os apóstolos que estavam num barco. E os sinais e maravilhas do Senhor foi manifestado naquele momento, e naquele instante ali, a igreja do Senhor Jesus estava formada, no meio de um mar, num barco, e com muita preocupação, com muito aperto no coração, medo por parte dos apóstolos. Mas Jesus entrou ali e com a sua calma, com a sua tranquilidade, com a sua onisciência, a sua onipresença naquele instante, disse assim, calma, fica tranquilo, porque eu estou aqui, eu estou no controle, o vento vai parar, as ondas também vão parar, e aqui eu vou estar no controle de todas as coisas. Ali, naquele momento, mesmo não sendo em terra firme, estava constituída a igreja do Senhor. Então essa igreja, ela é formada por pessoas, e essas pessoas, elas não são iguais. Cada pessoa tem uma identidade própria, cada pessoa tem um DNA próprio. Isso tanto na condição orgânica, física, da sua constituição como pessoa,
como também na sua constituição espiritual. Às vezes você que está me ouvindo tem um dom de louvar a Deus. Você vai à igreja e você canta, você louva, você adora o Senhor, porque Deus te permitiu, te deu essa graça, esse dom. Às vezes você tem o dom de interceder pela vida das pessoas. As pessoas vão atrás de você e dizem assim, olha, ora pela minha vida. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande, eu estou com uma enfermidade, eu estou com um familiar doente. Por favor, coloque esse familiar na oração, porque eu sei que você é uma pessoa de oração. Às vezes é uma pessoa que ministra e tem o dom da profecia. Então tudo isso são dons que têm a mesma origem. O Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele se manifesta na vida das pessoas, ele se manifesta de uma maneira íntima, especial, individual, peculiar, única, porque cada um recebe de Deus alguma coisa diferente. Quando eu estudava, quando eu meditava nessa palavra para trazer até aos irmãos nessa manhã, eu tentava buscar, pedir uma inspiração para que eu pudesse trazer uma alegoria, uma explicação mais simples para que vocês que estão me ouvindo pudessem entender. Eu pensando, eu cheguei a essa. Espero que eu seja feliz no que eu vou dizer. Você está me ouvindo por um rádio, talvez até pela internet. Mas vamos pegar o caso de um rádio. Esse rádio, ele é formado por uma parte material, muitas vezes é uma caixa de plástico ou de madeira. Tem um monte de transistores, né, de fiozinhos, de ligações ali dentro. Geralmente tem uma antena, tem um botão que você controla o volume, tem outro botão que você sintoniza, né, a rádio que você quer ouvir. Então toda aquela parte é a parte material. Imagine que esse rádio é como se fosse o nosso corpo humano. Nós temos o nosso corpo, os nossos ossos, o coração, tudo aquilo que faz com que nós possamos viver. Mas a única utilidade desse rádio, ele só funciona se ele estiver conectado e conseguir captar as ondas das emissoras que colocam a programação. Porque se esse rádio não estiver conectado, não estiver ligado a nada, ele não tem serventia alguma. Ele é simplesmente um objeto. Vamos imaginar agora com relação a nós. Nós temos um corpo, temos vida. Mas se nós não estivermos conectados ao Espírito Santo de Deus, nós não temos razão de existir. Porque a nossa essência, a nossa vida, ela passa pela unção que vem de Deus. Quando nós pegamos lá o livro de Gênesis, diz assim, ó, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus formou o homem. Então, ele criou algo que era possível de ser tocado. Mas aí diz que a palavra que o Senhor soprou nas narinas daquele homem, e aquele homem passou a ter vida. Então, a nossa vida provém de Deus. Então, para que nós possamos viver na plenitude do Espírito, é necessário que nós estejamos conectados a algo maior, sobrenatural, que muitas vezes os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos também não ouviram, mas que há algo que ministra sobre as nossas vidas, que é a essência, a razão para que nós possamos viver. E quando nós estamos conectados, vivendo a plenitude do Espírito Santo, significa que o Senhor, ele enche as nossas vidas, ele nos traz a esperança, ele traz a graça de podermos viver numa terra que é passageira, mas que é simplesmente um período de provação para que nós possamos contemplar a promessa maior de Deus para cada um de nós, que se chama vida eterna. Eu quero agradecer você por ter ouvido essa palavra, quero te agradecer muito pela tua presença, pela tua sintonia nessa manhã, porque essa palavra é para todos nós, e que nós possamos meditar, aprender cada vez mais, na certeza que o Espírito Santo nos dá uma identidade única, para que nós possamos servir ao reino de Deus, na plenitude da vontade do Senhor.